dia! E hoje eu vou trazer um pouco de entendimento sobre essa palavra escárnio. Às vezes as pessoas, nós como os líderes, né, sempre, claro, cristão, religioso, nós temos que estar atento às pronúncias, palavras, né, aquelas ações que talvez são errôneas, que acaba abalando a nossa estrutura, a nossa vida, e uma delas é o escárnio, né? Quando a gente vê essa palavra escárnio, é bíblico, e Deus se alertava sobre isso, né? E as pessoas falam assim, mas é uma palavra assim, um substantivo próprio, né? Seja ser um sinônimo, porque você pega o escárnio, nossa, aparece várias coisas, né? E uma dessas, sim, seria a ignorância, né? Nós podemos, às vezes, como educadores, reduzir o escárnio como seria uma ignorância. E que essa ignorância estaria fazendo danos à nossa própria o quê? A nossa vida e à nossa existência. Sim, porque é bíblico, né? A gente fala que escárnio não seria uma coisa boa, né? Não é proveniente de uma coisa boa. Não chegaria a um pecado, seria uma ação de comportamento. E a gente pode fazer o que seria uma ação de comportamento? A gente pode dizer assim, quando a gente está estudando na escola, aí tá lá o pai se esforçando, a mãe, a gente também se esforça, mas aí às vezes a gente não tá levando muito a sério e acaba tirando uma nota vermelha. E aí não é bom, né? Nem para vários âmbitos. Às vezes o pai é chamado na escola ou a mãe, a gente fica reprovada, causa danos. E aí, às vezes, a escola orienta, ó, tem que levar o seu filho no médico, senão vai ficar reprovado. Então, aí os coleguinhas ficam olhando de mau jeito, e a gente vai, a gente entristece, a gente fica fraco, mas Deus falou que atende ânimo que essa situação muda. Então quando essas coisas todas é solucionada, nós podemos entender que a gente pode elevar o espírito, né? Não cometer o que os engana, não cometer escárnio e recomeçar. E aí, de uma nota vermelha, tira uma nota boa, uma nota excelente, um vai virar expert naquela ação. Eu mesmo tinha uma dificuldade, às vezes minha experiência, tinha uma dificuldade em matemática, mas nunca fiquei reprovado. Mas nunca desisti, sempre tentei manter um parâmetro. E eu encontrei uma professora maravilhosa que ela tinha me ensinado. Eu cheguei a tirar 9 em matemática. Para mim, isso é uma excelência. Para mim foi uma maravilha. Ainda mais quando a gente estuda fração. E na época eu estudei equação do segundo grau. Nossa, minha professora mandava a gente levantar e ir no quadro fazer. Isso perante todas as pessoas. E eu tinha que criar aquela coragem dentro de mim e poder, né, fazer aquilo e acertar. Eu falei, acertei, glória a Deus. Eu não deixava, porque eu tinha assim um prumo, né? Eu tinha um prumo sempre na minha vida, seria na minha vida em todas as áreas, mas eu explanei aqui na minha vida de educação, né? Na minha vida de formação de intelecto, né? De estrutura mesmo de uma cidadã. Então, quando a gente pega, tem um prumo, né? A gente fala um prumo de construção, mas a gente fala, a gente explana isso, a gente tem um nível, né? A gente pode falar assim, tem um nível, assim. Então, a gente já tem aquele alerta, né? Que a família sempre cobra. Meu pai e minha mãe, nossa, sempre cobrava, mas que eu estudei em escola particular, então era desde o princípio assim que eu estudei em escola particular, eles me forçavam mesmo, olha, não pode, é como falar assim, não pode ficar reprovado. Isso também eu cobrei também dos meus filhos também. Foi uma cobrança assim meia boa. Que eles não, até agora nenhum deles não me deram problema, sempre passaram. Mas claro que tive problemas de nota, sim, mas eu pedia sempre o que? A Deus. Antes até de fazer uma prova, eu orava a Deus, Senhor, me ajuda naquela prova. E eu sempre estava em Deus, 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 Deus. Então Deus sempre vai mandar o que melhor para que você não possa cometer uma coisa errônea.
né? Então, eu faço uma explanação da minha vida pessoal como que seria escárnio. E às vezes acontece isso com algumas pessoas e com outras não. E as pessoas sabem, e Deus relata mesmo na Bíblia, acontece com um e com outro não acontece. Ah, por quê? Aí Deus às vezes escolhe aquele livro para poder pregar, para poder falar, igual eu poder falar com você, o que, que eu fazia? Eu orava. E claro que meus pais, minha mãe e meu pai, eles cobravam mesmo, eles estavam ali atentos. Olha, vai, eu tinha horário para acordar de manhã cedo, horário para voltar, eu tinha o que? Disciplina. Então tem certas coisas que pode ser solucionado na nossa vida. Com que? Com a disciplina, né? Para que a gente não possa ser abalar a nossa estrutura, abalar a nossa vida. Então, escárnio é mais ou menos isso. Você tem que ter o entendimento que você tem algo a fazer e que você tem que ser sempre o melhor, chegar até o melhor. Eu, para mim, eu cheguei o meu melhor, ainda vou chegar ainda mais o melhor ainda. Mas então essa alegria, claro, com certeza, é Deus que dá na nossa vida. Eu espero que você tenha gostado desse estudo sobre escárnio. Eu fiz uma explanação um pouco da minha vida cotidiana e que escárnio é sim uma coisa que abala muitas emoções das pessoas, mas que pode ser solucionado sim, né? Mediante a sua capacidade de entendimento em relação à sua própria existência. Bom dia para vocês.